O dólar vai subir ou vai cair? Essa pergunta é recorrente em nossas vidas e qualquer discussão sobre isso não tem como não passar por um bom debate sobre o balanço de pagamentos. Eu sou Luca Barbosa, economista da Itaú Asset, e hoje eu vou explicar o que é o balanço de pagamentos, uma divulgação importante para entender o mercado de câmbio. Vamos lá. O balanço de pagamentos é uma divulgação feita pelo Banco Central todo mês, que olha para transações econômicas entre residentes e não residentes em um período específico de tempo. O balanço de pagamentos, então, nos ajuda a entender as entradas e saídas de dólares do país. E por que é importante para o câmbio? Porque o câmbio, como qualquer outro preço, é determinado por oferta e demanda. Se tem muita entrada de fluxo, tudo mais constante, o real se beneficia ante o dólar e vice-versa. No balanço de pagamentos, nós vemos o saldo da balança comercial, que está bem superavitária no Brasil, somando 87 bilhões de dólares nos últimos 12 meses. Esse número tem sido bastante comentado. Mas o problema é que temos outras contas deficitárias. Eu vou dar exemplos. Você pode pensar em uma entrada de dólares vindas da balança comercial. Então, se nós vendemos uma saca de soja para os chineses, o chinês nos paga e isso pode representar um fluxo positivo para o Brasil. Por outro lado, a empresa que recebeu esses dólares pode enviar esse dinheiro para fora de novo, via remessa de lucros e dividendos. Outro exemplo, e esse mais a ver com o nosso dia a dia, investimento em criptoativos, inclusive por pessoas físicas, representa um fluxo negativo. Essa conta de criptoativos soma hoje próximo de 15 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, um valor bastante expressivo. Outro exemplo, quando eu, pessoa física, tomo a decisão de investir na Bolsa Americana, eu estou mandando meu dinheiro para fora, representando um fluxo de saída. Quando minha empresa abre uma conta com a AWS, Amazon Web Services, para utilizar os serviços dessa empresa, como armazenagem de dados, por exemplo, eu tenho que pagar essa conta, e isso também representa um fluxo de saída. Essa conta vem crescendo bastante, não com a AWS, que foi só um exemplo, mas a conta de serviços tecnológicos e despesas com propriedade intelectual do balanço de pagamentos somam adicionais 15 bilhões de saída nos últimos 12 meses. Outro exemplo, também do nosso dia a dia, que está crescendo, é a conta de apostas e jogos online, que também acaba sendo um pagamento para a empresa estrangeira. Bom, então eu dei vários exemplos aqui de várias linhas importantes do balanço de pagamentos, mas como olhar a história resumida? Como é que resume essa história toda? Nós gostamos de somar aberturas específicas do balanço de pagamentos e essa soma nos dá a direção do fluxo cambial. Somamos o saldo da balança comercial, da balança de serviços, que aí entra toda essa parte de serviços tecnológicos e outras contas, conta de rendas, incluídos aqui remessa de lucros e dividendos que eu comentei. Essas três contas, balança comercial, serviços e rendas, nos dão a chamada conta corrente, que já é um indicador bem mais amplo e bem mais interessante de olhar do que apenas a balança comercial. Além da conta corrente, somamos esses investimentos em cripto, os investimentos líquidos em carteira, onde a gente vê o saldo de investimento estrangeiro em bolsa e renda fixa, e o investimento estrangeiro direto, que olha para investimentos dos estrangeiros na nossa economia real, por exemplo, uma empresa americana ou europeia comprando uma empresa brasileira. Essa soma toda hoje está rodando próximo de zero, mesmo com a balança comercial super positiva, como eu comentei, por causa de diversas saídas em várias outras linhas. Ou seja, estamos em equilíbrio. Então, a análise do balanço de pagamentos atual indica que não tem força nem para o real apreciar e nem para depreciar contra o dólar. Isso pode mudar no futuro, obviamente, e nós estamos sempre aqui tentando antecipar movimentos futuros nessas contas, justamente porque importa para a tomada de decisão das equipes de gestão da Itaú Asset. Mas o quadro atual é um quadro em equilíbrio. Também não é só o balanço de pagamentos que impacta a dinâmica do câmbio, mas também há outros fatores que iremos tratar em um próximo vídeo. Para ficar por dentro de todos os conteúdos que preparamos, siga o canal da Itaú Asset no YouTube e até mais.